o'clock in the morning and the rays from the sun wakes me. Stretching and young. E aí pessoal, como é que vocês estão? Está começando mais um Guinness Book Podcast. She comes out and kisses me, and to my surprise, she ain't you. Now I've got this dumb look on my face, like what have I done? How could I be so stupid to be held late into the morning sun? Lost the track of time. E aí pessoal, como é que vocês estão? Mais um Guinness Book Podcast, mais uma sexta-feira. Estamos aqui agora 00:46 dessa sexta-feira. Searching for my car keys, trying to get them out the door. Then she stretched her hands in. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo numa boa? Todo mundo já caiu no perigo? Meia-noite e pouco, pessoal. Não dá pra segurar nada. I got a wife at home. She said, please don't go out there. Lady, I've got to get home. Tá, mais uma vez, mais um Guinness Book, estamos aqui. Dessa vez somente o áudio, tá? Tô dentro de um carro, de novo. Mais uma vez, esse programa aqui tá virando o programa de dentro dos carros, né? Ai, cara, tô com azia, tá? Tô me cagando, não tô nas melhores condições. She quick put me in the closet. And now I'm in this darkest closet trying to figure out just how I'm gonna get my crazy ass about this. Ai, pessoal, mais uma sexta, mais um Guinness Book, estamos aí, tá? Muito obrigado pelo carinho de todo mundo, faz questão de estar aqui com nós, tá? Toda segunda, toda sexta, a gente tá se esforçando do nosso lado aqui pra conseguir melhorar e levar isso daqui pra algum lado que funcione, né? Então vocês continuem aí, muito obrigado a todo mundo que tem ajudado, tá? Estamos aí, mais um Guinness Book Podcast. Gonna believe it, but things get deeper as the story goes on. Next thing you know, a call comes through on my cell phone. I tried my best to quickly put it on vibrate. Tá? Era pra ter... eu tô sem internet aqui no momento. Era pra me poder botar uma música de homenagem, tá? No início desse programa aqui era pra ser... qualquer música do... Eu ia escolher uma específica, tá? Mas qualquer música que fosse pra homenagear o grande P. Diddy, né? Que é o homem do mês de novo. Como é que... O cara foi pra cadeia, o cara continua sendo notícia, né? O tempo inteiro. Tu vai pra cadeia e sai documentário teu na Netflix, cara. Quão foda tu tem que ser pra... O quão influente tu tem que ser pra ir pra cadeia e daí os caras ainda quererem falar de ti, né? 50 Cent, né? O grande rival do P. Diddy fez um documentário agora no Netflix há poucos dias, né? Poucos dias atrás. Mostrando um monte de coisa. Cara, eu fiquei pensando de onde que o 50 Cent tirou dessas coisas? Porque eu imaginei, até hoje ninguém viu nada, né? Todo mundo ficou um alvoroço do caramba em volta desse tribunal. E porque ele transou com todo mundo, e a Jennifer Lopez, e todo mundo fugiu do país, né? O DiCaprio e sei lá mais quem. Todo mundo envolvido, gente. A gente vai descobrir tudo agora sobre os famosos. A gente não descobriu nada, né? Não saiu nenhum vídeo de nada. Eu procurei. Work this out. She said, honey, don't lose control. I tried to get him to calm down. He said, oh, I should have known that you would go and do some... Mas não tem, tá? Eu procurei, mas não tem. E eu fiquei pensando, curioso quando eu ouvi falar do documentário, que eu pensei, da onde que tiraram filmagens, né? Que não saiu nada, o cara foi pra cadeia já. Mas parece que por algum motivo... enquanto ele sabia que ia ser preso já, por algum motivo ele tava gravando tudo da vida dele. Cara, que eu entendo tu ser super ricaça, né, nos anos 90, porque P. Diddy já é o terceiro nome dele que ele tá gastando, né? O cara super rico desde os anos 90, sei lá o quê. Então, tipo, deve ser tentador, né? Tua vida é maravilhosa. Deve ser... Tipo, eu não tô me gravando aqui agora, tá? E se eu estivesse no meu estúdio lá, bonitinho, eu estaria... Mas não, eu tô aqui dentro de um carro Eu tapei com camisas aqui, cara. Uma camisa de cada lado. Porque
É quase 1h da manhã, né? Então essa hora não tem como segurar os craqueiros de olhar pra dentro do teu carro, né? E daí eu tô aqui igual um maldito imbecil, com 2 celulares, fazendo um programa pra vocês, né? Não quero ter que reagir ao quê? A um assalto cracudo nenhum, velho. A não ser que joguem um tijolo aqui dentro, né? Eu não quero que nada disso aconteça. Embora vocês todos fossem amar, que, né? Todo mundo ia adorar, porque ia ser bom pra um programa, né? Principalmente no áudio. Imagina uma pedra entrando aqui agora. E um cracudo. Me dá uns 5 reais, sei lá. O que ele ia querer, né, cara? Vai roubar meu carro, não tem nada aqui, tá? Mas enfim. Tô aqui, escondido atrás de camisas e de uma coberta. Eu fiz uma mini cabana em volta do retrovisor, do espelhinho e das janelas, tá? O que eu tô querendo dizer, cara? O que eu tô querendo dizer é que a minha vida não é tão atraente quanto a do Pedid, tá? É por isso que eu não tô gravando cada minuto. Mas eu entendo que quando tu é super rico nos anos 90, talvez tu esteja super, né, inclinado a gravar qualquer coisa, inclusive os teus crimes, né? As pessoas de quem tu abusou, cara. Eu vi o documentário, acabei de ver de novo um pedaço que eu não tinha. Eu vi o final, mas vi meio que dormindo já, assim, quase. Então eu vi de novo pra ver melhor, né? E cara, eu não, no início, na verdade, parece que vai ser. Tu fica cativado, tu fica, cara, uau, que vida maneira. Até começar a ter gente que foi estuprada e só lembrou 10 anos depois, sabe? Eu nem sabia que era possível isso, mas parece que tinha alguém pra lembrar as pessoas depois. Tipo, por que tu vai lembrar alguém? Tudo bem, eu entendo o lado de que ser estuprado é foda. Mas agora, se tu foi e não lembra, não é muito legal tu ir numa pessoa. Devia ser crime também, não devia? Tu chegar numa pessoa que não lembra que foi estuprada e falar pra ela? É meio maldade, não é? Tu não é psicólogo, nem nada, cara. Que é tu pra, né? Pra ir me lembrar de uma coisa horrenda da minha vida. Por favor, me deixa. Eu não sei, tá? Mas enfim. Até chegar nesse momento, tudo que acontece na vida do cara parece maravilhoso. Então eu entendo o fato de ter gravado tudo, né? E o fato de ter sido o 50 Cent que conseguiu essas filmagens e patrocinou. E patrocinou, não sei o que ele fez. Participou? Ele não participou ativamente do documentário ali, falando nada durante o documentário, mas ele faz parte como produtor ou sei lá o quê. Então, cara, quão engraçado é isso, né? E agora a internet inteira tá brigando porque o Pedid tá na cadeia. Daí o Pedid foi lá e mandou flor pro Fitz. Pô, cara, a nossa realidade é idiota demais, né, cara? O cara foi preso e pegou, tipo, 3, 4 anos de prisão. Que, pô, ele pegou o mínimo do mínimo. Nenhum vídeo saiu. Cara, é totalmente uma loucura, né? A gente não tem ideia de quem que tá controlando nada. Tá claramente ali dizendo o que o cara fez de errado. E não foi pouca coisa. E mesmo assim, não deu muita coisa assim pra ele, não. Parecia que ele ia tacar fogo nele em praça pública na época. Depois de um tempo foi passando e todo mundo meio que... talvez o Pedid até não seja tão ruim assim. Cara, dá muito tempo pra um cara como vilão. Em algum momento ele vira herói. É só ele ficar quieto o suficiente, ter gente o suficiente conversando e disposta a estar do lado da pessoa. Cara, ele tem tanto dinheiro que eu duvido que ele não tenha pago pessoas. No documentário ele tá falando sobre... Cara, eles completamente maluco, tá? Deus me falou pra mim, eu não vou fazer nada, que Deus me falou. Super louco, cara. Todo artista é louco assim, cara. Deus me falou pra não fazer nada, então eu não vou fazer nada. Mas agora vocês falando com os advogados e todo mundo que trabalha, mas sei lá quem, vocês têm que fazer alguma coisa.
A gente vai, vou pra cadeia. Caralho, cara, que vida. Cara, chega uma hora que tu tem tanto tempo que tu é rico e ninguém tá ali falando não pra ti. Chega uma hora que tu enlouquece, cara. Tu não sabe mais o que é o comportamento normal. Tu fica comprando 1 milhão de garrafa de óleo de bebê, né? Que porra é essa, cara? E daí diz no documentário sobre tudo que ele fazia, que ele alugava um cara pra transar com a mulher dele e coletava todo o sêmen do cara. Por que diabos, cara? Daí parece que o cara falou, cara, eles coletaram meu sêmen por praticamente 1 ano. Daí eu cheguei um momento e falei, quer saber? Chegou depois de 1 ano, o cara pensou, quer saber? Eu vou perguntar pra que eles estão... Ele perguntou, por que tu tá coletando meu sêmen, cara? E daí o Pedite falou pra ele, cara, eu gosto de brincar depois, ela bebe, a gente, cara... meu Deus, sexo normal não tava bom, né? Ai, meu Deus, namorada sem sêmen de prostituto não tava bom, né? Jesus, cara, quão louco tu tem que estar e em que nível de loucura, de riqueza e de nada mais faz sentido tu tem que estar pra tu... cara. Sêmen de prostituto, meu Deus, cara. Eu não sei, cara, tá, mas... Enfim, cara, eu não sei. Aquele documentário é uma mistura de celebração. Cara, eu não achei que sendo algo feito pelo 50 Cent, tu acharia que seria totalmente só cagando diretamente em cima do cara, né? Mas não, foi muito bem construído. Parece que boa parte é celebrando quem ele foi, sabe? O lado bom dele. E a garra dele e tal, a energia. E depois mostrando aqui ao que isso levou, né? Tudo. E daí mostra sobre o Tupac e o jeito que ele... Cara, praticamente... Se o cara não for preso de novo porque pela morte daqueles caras, ele não cara, alguém vai matar esse cara. Ou ele... Eu não sei, cara, tá? Porque claramente estava falando explicitamente que foi ele quem matou. Daí fala sobre, daí mostra o Tupac tomando tiro, indo pro estúdio encontrar o Big. Daí depois mostra ele brigando com o cara na saída antes de morrer lá, na saída da luta do Mike Tyson. E daí falam, tem um cara que foi contratado para matar, falando na cadeia sobre o quanto ele recebeu e como foi tudo. E daí depois tem o Didi falando numa música. Tudo logo depois, cara. O cara é doente mental, cara. Meu Deus do céu, cara. Quão louco tu tem, cara. Não... é um nível de loucura que eu nem consigo... Eu não sei, cara. Acho que tu fica... É tanta droga, tanta coisa que tu começa a não notar mais. Tu começa a viajar, a perder detalhes, sabe? Ou tu tá só pensando, cara, ninguém pode me parar nunca. Porque logo depois ele lançou uma música falando no início da música sobre... Cara, se tu mexer comigo eu vou botar 1 milhão na tua cabeça. E não mexe comigo. Cara, tu acabou de... Recém, tinha um cara na cadeia falando sobre como tu ofereceu 1 milhão pra matar o Tupac. E ele vai lá e faz essa música. E daí tem outra música que os caras fizeram montagem já. Dos caras perguntando pro... daquele Charlamagne, que é louco de rádio lá dos Estados Unidos, perguntando pro 50 Cent, tipo, tu ajudou o Didi com tal e tal música, né? E daí eles estão dando a risada dele, ajudei, não sei o que, ele porque dessa música não é a música aquela que ele confessa todos os crimes. E daí o 50 Cent tá dando isso, não, essa parte foi o Jay-Z que ajudou ele. Daí mostra assim, né, passa o corte ali na edição da música que eles estão falando. E a música é, tipo, praticamente falando sobre tudo que o Didi fez e admitindo, falando sobre cada um dos pontos das coisas erradas. Primeiro foi o lance das pessoas morrerem lá num evento que ele tava divulgando, que era um jogo de basquete, All-Star, sei lá o quê. E daí morreu gente, sei lá, 10 pessoas nesse evento,
porque ele divulgou pra muito mais gente do que cabia no lugar. E daí não cabia mais gente pra entrar e as pessoas queriam entrar ainda. E as portas estavam trancadas, parece que era numa uma descida de escada, assim. E daí todo mundo, vamos invadir. Daí quando foram descendo as escadas, a porta não entrava, não abria pro lado de dentro, abria pra fora. Então, tipo, todo mundo começou a se esmagar e morrer. E daí... E depois tem um vídeo dele falando sobre, dizendo, seja quem for que puder fazer algo, tem que fazer algo para que isso nunca mais se repita e tal. Tipo, dando um discurso, assim, depois da morte de todo mundo. E daí no documentário mostra como foi, ele mesmo fala, na verdade, como foi depois disso que ele começou a ter uma notoriedade, assim, e ficar mais famoso mesmo. Tipo, parece que todos os momentos em que o cara ganhou alguma glória a mais ou fama a mais foi por causa de alguma tragédia horrível, porque alguém pegou fogo, porque, sabe? Alguém morreu, o amigo dele morreu, daí o Big vai lá e morre. Nesse momento ali morreu a gente na escola, ele ficou mais famoso. Daí morre, o amigo dele foi pra cadeia, ele foi mais famoso. Ele morre, o Big, ele fica mais famoso porque ele já tinha gravado o álbum e era pra o Big ter uma capa da Rolling Stone. Logo depois logo antes do Big morrer, né? Na verdade, logo depois da morte dele, só que se ele não tivesse morrido, né? Então, como ele morreu, os caras iam publicar e ele ia estar morto. Então o Didi pensou, quer saber? Vai sair meu álbum, tira essa capa aí do Big. Cara, o cara é um crápula do caralho, cara. Ele roubou todo mundo que fez música pra ele. O primeiro cara que foi quem abriu a empresa com ele, Bad Boy Records, que tinha 25% das ações da empresa. Chegou um momento que ele só falou, cara, eu preciso dessas ações, com um taco de beisebol, ameaçando o cara e fez o cara passar a empresa pra ele e falou, eu te devolvo, tá? Vou te devolver. Cara, ele só fudeu todo mundo. Todos os artistas que trabalhavam pra ele só dava o adiantamento. No início ali, tu recebe um adiantamento, né? Enquanto músico ali, pra fazer, sei lá o quê, fazer um álbum. E daí tu vai, faz as paradas e tal, e depois é pra tu receber, depois das vendas e coisas, né? Royalty, sei lá. Ninguém recebia nada. Só recebia o primeiro adiantamento e já era. O cara vai ficar te enrolando pra sempre. E ele nem precisava. A última pessoa que ele enrolou, que inclusive falou que foi estuprado por ele, né? Que foi o produtor dele lá, o Lil Rod, né? O cara que produziu o último álbum do P. Diddy antes de ir pra cadeia. Falou que o P. Diddy prometeu 250 mil pra ele. E daí, quando ele terminou o álbum, ele ficou se fazendo. E, não, e tem os áudios do... Cara, eu não sei como eles conseguiram tanta coisa. E aí o cara fica enlouquecido, começa a gravar tudo da vida, né, cara? Áudio dele falando, cara, vai demorar um pouquinho, mas eu vou te pagar, não sei o que. E o cara, que filho de uma puta. Esse desgraçado é bilionário, sabe? E daí, nesse meio tempo, eles falaram que não ia ser 250, ia ser 29 mil. Cara, o cara é um monstro, cara. Coisa horrível, cara, meu Deus. E daí o cara, tipo, né, cobrando, 29 mil. E daí parece que nem os 29 mil ele não mandou. Ele ficou tipo, tu vai ficar me cobrando, tá mexendo com a pessoa errada. O cara é o diabo, cara. E daí foi isso, e daí parece que o guri foi estuprado e fez o álbum e não recebeu. Ele conta, eu tava lá ele passou 2 anos e sei lá quanto fazendo esse álbum. Morando com o Diddy, viajando com o Diddy e gravando, né, produzindo. E daí ele diz, bebida pra tudo que é lado. E daí, às vezes, ele acordava do nada e tava na cama de outra pessoa, ou tipo, ele acordava do nada e tava o Diddy do lado dele. Puta vida do inferno o cara viveu. Só pensando, tipo, não, né, agora eu já tô aqui, eu vou fazer. Isso aqui vai mudar minha vida, né, vai ser um álbum foda. Eu vou ganhar royalties, vou ganhar 250 mil. O Diddy ofereceu uma casa pra ele. O cara assim, cara. Ai, meu Deus, cara. Ai, Jesus.
E daí no final ele vai pra cadeia, né? Mas é no fim do documentário. Mas, cara, pra mim não parece nem um pouco que ele vá sofrer nada de muito grave, não. Ele vai passar tipo uns 4 anos na cadeia ali e vai ficar de boa, já tá mandando rosa, mandando flor pro 50 Cent, cara. Vê se tu não é louco da cabeça, cara. Tu acabou de ser preso. Um monte de gente falando que tu estuprou. E tu vai ficar mandando, cara, deixa quieto, né? O cara fez documentário, deixa, vai se foda. Não, ele foi lá e mandou flor pro cara logo depois do documentário. E daí o 50 Cent, né, já foi pro Twitter, sei lá mais o que, falar pra todo mundo. E aí começou a zoar, daí do nada num podcast, o Marlon Wayans, né, que é um dos irmãos Wayans lá das Branquelas, do Eu, Patroa e Crianças e os caralho, né? O Pequenino, o que mais? In Living Color, sei lá, cara. Os caras fizeram muita coisa, né? Todo mundo em pânico. O Marlon, né, que é o mais novo lá, tava num podcast e daí parece que os caras perguntaram sobre alguma coisa. E ele respondeu, perguntaram sobre o documentário, eu acho. E ele respondeu, tipo, que não queria ver e tal, porque o cara já tinha sido preso e ele conhece o P. desde a adolescência. E meio que pra ele não precisava, não tinha necessidade, tipo, o cara já foi preso e tá pagando. Que ele não achava legal aquilo e tal. Daí o 50 Cent começou a rebater já, e daí começou todo um bolo. Agora parece que a internet tá virada nisso. E um atacando o outro. O Marlon Wayans e o 50 Cent. Cada um botou, e daí já saiu foto do 50 Cent junto na jacuzzi, junto com o Didi. Daí o 50 Cent botando foto das Branquelas, mostrando que era toda uma analogia, ou sei lá o que, tipo, inspirado na vida do Didi, né? Porque as Branquelas realmente tem muito do que era. Dizem que o Latrell era o P. Diddy, né? E as Branquelas parece que também tinham 2 gurias que foi inspirado nelas, os personagens. E o cara, aquele que é o loucão do êxtase lá, que o Latrell acaba deixando na cadeira de rodas, parece que era pra ser o DiCaprio também. Tem toda uma referência os personagens, né? E a festa branca lá e tal, que é a festa do P. Diddy. Então, cara, tá todo um bolo na internet. Eu não sei o que vai dar isso, tá? Tá uma palhaçada essa realidade, cara. E o cara tá preso lá. Tá preso meio que bem entre aspas, né? Eu não sei. Eu imagino que ele tá na cadeia ganhando boquete de prisioneiro ou sei lá o que, cara. Porque ele ganhou o tratamento mais sutil que eu já vi na história de algo tão polêmico. Na época que tava rolando, agora já parece que não dá pra sentir mais, mas na época tava muito claro pra todo mundo, até as pessoas que não conhecem o P. Diddy, tava passando em tudo que é coisa sobre o que ele fez. E pra ele ter recebido a pena que ele recebeu e tudo mais, eu acho que tem gente protegendo, né? Então, cara, eu não sei o que pode acontecer com o 50 Cent e o Marlon Wayans. O que pode... Cara, puta que pariu, cara. Eu aposto que ele realmente causou a morte do Tupac, do Big. Só que a gente tá numa época que, cara, as pessoas sabem o que tu faz até na cadeia hoje em dia, tá? Alguém grava, alguém fala, não dá pra te mandar flor pra ninguém mais sem as pessoas saber. Hoje em dia, se ele sair da cadeia e fizer alguma coisa, todo mundo sabe. Todo mundo tá sabendo sobre tudo. E o Trump pagou boquete pro Clinton, e, né? Vocês viram isso? Isso é uma foto, eu não sei, até agora eu não vi muito sobre, mas eu vi que saiu uma foto do Trump preparando pra pagar um boca pro Bill Clinton. Que realidade é essa, cara? Que a gente tá vivendo? O que tá acontecendo, cara? Ai, Jesus, deixa eu fumar aqui. Well, I baked you a pie, your favorite cherry. Then he said, I'll be there soon. Sorry, I kept you hanging. Then she said...
presidente Donald Trump pagando um leiteiro pro Bill Clinton. Eu não sei nada sobre o Bill Clinton, tá? Mas eu achei que ele tinha comido a Marilyn Monroe, não era? Não, esse foi o John F. Kennedy, né? John F. Kennedy. Eu acho que foi, né? O presidente Kennedy, não foi? Que comia Marilyn Monroe e sei lá mais quem, cara. Mas o Bill Clinton, o que ele fez? Ganhou um boquete do Trump? Que é isso, cara? Cara, a nossa vida é um lixo, cara. Oi, tem boquete secreto, tem tudo, cara. Tem gente por aí cozinhando bebê, tem cada coisa que a gente nem imagina, cara. Tem gente beijando o anel, né? De cedo, cara. Eu não sei, cara. Tá? A gente tá numa bola voando e ao mesmo tempo tem gente fazendo coisa macabra escondida, cara. Pra conseguir o quê? Uma vodka Ciroc? A Ciroc, você sabe que era do Didi, né? Era. Ele era, tipo, o embaixador da Ciroc. Então, você sabe a fama da Ciroc? É só por causa daquele filho da puta, tá? Ele realmente foi muito bom enquanto embaixador, enquanto... como é que chama? Um cara da propaganda, né? Um espalhador ali. Ele muito bom. Super... Cara, ele podia ser um ótimo exemplo. Um baita exemplo. Se ele não tivesse feito um monte de coisa horrível, né? O que mais? O que eu tava falando, cara? Sobre a loucura que tá a merda do mundo, né? É o P. Diddy, mas na real é tudo. Não é só o P. Diddy. É o Trump pagando boquete, é Tata Werneck. O que mais que tá rolando aí, cara? Hã? Quem mais que tá rolando? É tudo uma loucura pra mim, né? Tudo uma loucura, tá? O que teve mais? Essa semana teve, cara... Semana me deparei com algo que... He said, ever since I've been in this house, your face has went from white to red. And remember when I first walked through the door, you act like you had seen a ghost from the dead. Then he says, girl, if you're hiding something, I'm gonna be so mad. Cara. Essa semana o quê? Essa semana eu vi isso do P. Diddy, tá? Eu não lembro quando que eu vi o Trump pronto pra... Eu não vi que desenrolou isso, tá? Eu não vi se o Trump saiu por aí falando... né? Eu não sei se ele falou, se ele adereçou, eu não sei, adereçou. Não dá pra começar a tentar falar uma palavra que tu não tem a menor ideia se realmente significa, né? Mas eu acho que significa adereçar. Não importa, tá? Mas o Trump, ele não falou sobre. Tá bom, eu não preciso soar inteligente pra falar qualquer coisa. E não importa, porque eu não vou mesmo, né? Nem que eu queira. Não com essa confiança de uma ratazana, né? Pra tu ser presidente, tu tem que ter confiança, cara. Tu tem que ver com a confiança que o Trump tava naquele boquete. Naquela foto parece, pelo menos, tá ajoelhado, convicto de que o pau presidencial tá prestes a ser engolido, né, completamente. Cara, tem certas coisas que são só atitude, né? O P. Diddy também, ele não tinha porra nenhuma. Ele era só um mendigo qualquer que não tinha pai, era só ele e a mãe dele. E daí ele ali estudando até que ele conseguiu se colar nas pessoas certas, com a atitude certa. Parece que o cara que contratou ele, o cara que era dono da primeira gravadora onde ele trabalhou, que era Uptown Records. O dono do lugar, quando contratou ele, parece que... na verdade, parece não. O cara tá contando a história no documentário. Ele fala, quando eu dei a primeira uma tarefa pra ele, vai até lá, tal lugar lá, faz tal coisa pra mim. E daí, parece que ele voltou super rápido. E aí o cara ficou tipo, como é que tu voltou tão rápido?
E eu fui correndo e voltei correndo. Então, tipo, o cara tá falando sobre que ele ficou tipo, né? E ele fala, quando eu vi aquilo ali, eu sabia que aquilo não ia parar, que ele ia sempre correr e voltar correndo dos lugares, sabe? Tipo, uma certa determinação, né? Tu não te torna um abusador em série e tem uma rixa com 50 Cent sem ter garra e muita determinação, eu acho, né? Sei lá, cara. Tá. 2 minutes later, Gwendolyn's shaking her head, saying, "Girl, I understand." Sylvester says, "Who is it, baby?" She hangs up and gives him the address. Now, meanwhile, back at the policeman's house, Deixa eu dar um pega. while he's lying through his teeth, about to get in the last toll. Then prison Ai, cara, que mais que eu... Tem isso, né? O mundo tá uma loucura, ninguém tá entendendo direito. Pra mim, eu não sei, tá? Pra mim, eu sinto que eu nem pertenço mais no lugar que eu tô. Não era pra mim estar dentro de um carro, né? Com as janelas fechadas por camisas, cara. Eu sinto que eu tô em transição, sabe? No momento de transição da minha vida, então... Pra mim parece que até faz sentido essa bagunça mundial, porque nada pra mim parece ter organização nesse momento. Então, tipo, tá normal, combinando com a minha vida, né? Teve uma coisa que aconteceu essa semana que foi, pra vocês que não conhecem, né? Tipo, teve um programa, o meu programa favorito um tempo atrás, acabou, né? E teve toda uma polêmica sobre, pra vocês que conhecem, o Desinformação, tá? E agora, pouco tempo atrás, porque eu tenho toda uma história, e não só gostava do programa, mas eu tinha contato com um dos apresentadores e tal, e cara, que decepção, cara. Eu acho que foi a maior decepção pensar que uma pessoa que não só me inspirou, me mostrou, os dois na verdade, né, com o que eles fizeram, me mostraram que era capaz, que eu era capaz não, mas que era possível, não que era capaz, que era possível ter algo assim aqui, sabe? Algo... E eu só acreditei que eu podia criar algo assim porque eu vi eles criando o que eles tiveram, sabe? E eu admirava a atitude de não desistência, de, sabe, a garra. Eu, na época, eu só fazia música, então... pra quem acompanha isso aqui, ouviu um pouco do que... Né? Porque em todas as épocas eu fui relatando aqui. Tem 2 programas aqui que são relacionados a isso, né? Um que se chama Desinformação e outro que é Todo Mundo Imita o Radio Show, acho que foi. Que foi quando a gente começou a ter uma... Na época em que eu só fazia música e tal, antes, eu vou voltar um pouquinho atrás, senão não vai fazer tanto sentido, né? Tem que contar completo pra vocês. Nessa época eu só fazia música, eu gostava dos programas lá. E eu via os dois, e principalmente o Petri, porque eu acompanhei os programas dele sozinho, né? Depois passei a acompanhar o Thiago também no Cagando Andando, né? Cagando e Andando podcast. Mas eu acompanhei muito o Saco Cheio, que era o podcast do Arthur Petri, né? E eu me identificava muito enquanto artista, sabe? Pra mim era como ver um parceiro da mesma profissão, né? Tipo um colega. E eu admirava a determinação e a falta de... Na verdade, eu admirava ver... Quando eu comecei a acompanhar, eu admirava pelo fato de... Cara, tu tá demonstrando muita frustração em relação ao teu estado atual e em relação às coisas que tu deseja conquistar e tal, e mesmo assim tu não tá desistindo. Então, tipo, isso pra mim, de certa maneira, me fez admirar, assim. Eu sentia como se fosse uma presença
colega, mais ou menos, como se fosse... Porque pra mim, eu era essa pessoa, tipo, eu não tenho nada aqui, eu tô me esforçando pra ter algo artístico, sabe? E ver que tem outro filho da puta ali que não desiste e que tá ali toda a semana, e mesmo que toda semana, quando começa o programa, é uma puta choradeira. E ai meu Deus, como minha vida tá não sei o que, sabe? E um drama fudido. Eu acompanhei o Petri nessa época, porque eu conheci ele quando ele foi no Flow Podcast a primeira vez. E a partir daí eu acompanhei esses programas mais antigos e depois passei a acompanhar logo depois quando eles conseguiram fazer o Desinformação ser físico, e daí eles estavam em São Paulo já, passaram a ter dinheiro. E, então eu admirava, eu gostava dos programas de lá. E eu tava em contato com eles. Quando eu comecei a fazer os programas, na verdade, quando eu comecei, não, porque no início eu só era uma válvula de escape pra mim, eu admirava eles. Então, como eu tava num momento um pouco estranho dentro da banda que eu fazia parte, eu não conseguia enxergar a mesma intenção que eu tinha nos caras que estavam comigo na época, sabe? Então eu estava um pouco frustrado criativamente, o que fez com que eu sempre amei humor e comédia, só nunca tinha pensado em trabalhar com isso e nem desenvolver isso. Mas na época eu pensei, cara, seria legal, pela minha admiração por eles, eu pensei, que maneiro, né? Na época, antes de conhecer o Petri e o Thiago e todos os programas que eles tinham e tal, eu já era o cara que tava no YouTube. Isso que eu senti com o Petri, com o Thiago ali, dessa camaradagem, tipo como se fosse um colega, eu sentia antes com entrevistas de outros artistas, sabe? Outros músicos, com rádio, tipo, eu via muita coisa no YouTube do Pretinho Básico e via muito stand-up de fora e caras de fora, comediantes dando entrevistas. Era isso que eu sentia, a mesma coisa, sabe? Tipo, esses caras estão fazendo a mesma coisa que eu, sabe? Só que com eles foi um pouco mais real, assim, pra mim um pouco mais forte, porque eles estavam... Eu vi eles na merda também e eles estavam meio que começando a dar certo. Então eu fiquei feliz, pra mim, eu admirava. Então quando eu comecei a levar isso a sério, que daí foi quando eu montei o Saco de Lixo Radio Show e tal, eu comecei a trocar algumas ideias com o Petri diretamente, assim, mandando ali, né, tal coisa, tal. Eu já mandava algumas ideias pessoais, sabe, tipo, às vezes mandava, tipo, bacana tal coisa, ou não sei o que, tal coisa, comentava um negócio ou outro, ele curtia as mensagens, então eu me sentia em contato, assim, sabe? E depois começou o Saco de Radio Show, eu comecei a falar uma coisa ou outra, batemos não sei quanto aqui, não sei o que, tal coisa. Comentei algumas coisas, assim, até um certo momento em que a gente... Um dos nossos cortes tinha batido, sei lá, na época já tinha uns 200 mil visualização. Hoje em dia tem quase 500 mil, eu acho, que é o primeiro vídeo nosso no Instagram que deu uma certa viralizada, né? Na época tinha uns 200 mil, eu acho, visualizações. E eu tava orgulhoso, então eu mandei pra ele, né? Pensei, tipo, pô, que maneiro, né? Eu não mandei pra ele o vídeo, mas eu comentei. Eu falei, tipo, a semana um dos nossos vídeos bateu tanto, não sei o que, foi o maior até agora, não sei o que, bacana. Eu sinto que cada vez mais a gente tá perto de ter a possibilidade de estar num meio perto, não lembro como é que eu falei, mas tá nesse meio, sabe, a possibilidade de estar nesse meio, acho que foi assim talvez que eu falei. Mas ele respondeu, foi a primeira que ele respondeu de verdade mensagem. E ele mandou dando risada e elogiando a piada que eu fiz ali, que era aquele corte dos macacos lá. E ele fala, essa premissa é muito boa, não sei o que, deu risada, que maneiro e tal. E,
cara, na verdade, pra contar um pouco melhor a história, eu vou ter que voltar um pouquinho. Porque ele, um pouco antes disso, quando eu entrei em contato algumas vezes antes desse contato onde eu falei sobre o vídeo, eu vi que depois de um contato que eu tive falando sobre o programa, ele começou a ter começou a usar mais radio show em alguns momentos. E eu fiquei tipo, tipo, um pouco incomodado, tipo, por quê? Tipo, eu nunca vi tu usando isso, sabe? Não tem nada de radio show, tipo, qual é que é? Mas eu pensava até então, eu pensei, tipo, nada a ver, né? Tipo, radio show é radio show. Né? Não tem porquê, ele deve ter falado isso alguma vez ou outra, mas, tipo, sempre foi o podcast saco cheio, né? E daí começou a ter uma vez ou outra, eu vi saco cheio, radio show, e eu... meio, né? Mas até então eu pensava, tipo, cara, se tem alguém que pra mim tá tudo bem usar algo por causa de nós, sabe, usar o meu nome, é o Petri, tá? Sabe, tipo, foda-se, cara, eu me inspirei muito em ti pra poder fazer isso aqui. Então vai lá, beleza. E daí, cada vez mais, assim, e depois desse dia em que eu falei sobre o vídeo, ele foi lá e viu o vídeo e tal, começou mais ainda. Daí tinha arte pra caramba, falando radio show e não sei o que é radio show, até um fatídico dia em que eu vi um corte no YouTube escrito: todo mundo imita o radio show. Daí eu pensei, cara, não tem a menor chance disso aqui ser pra nós, né? Não tem como, né? Daí eu entrei no vídeo e pensei, cara, um vídeo de uns 15 minutos, 20 minutos, eu pensei, o que pode ter aqui, né? E daí no vídeo, eu achei, cara, quando vê, vai saber, né? Mas daí no início do vídeo ele fala, cara, quer saber? Tô pegando de volta, não sei o que, o radio show é meu, sempre foi meu, não quero criar outro My Conquister. E fala algumas coisas, tipo, ele provoca durante 1 minuto, eu acho, no início do corte só. E não fala mais nada sobre radio show nenhum, nem sobre roubarem radio show, nada. O corte, na verdade, nem tinha a ver com isso. Só tinha o título e tinha esse iniciozinho. E eu pensei, cara, mesmo que não seja pra nós, agora eu vou usar, né? Eu vou pegar, porque, na verdade, eu achei que, pra mim, totalmente foi uma homenagem, tá? Vou pegar isso aqui e vou usar como se fosse pra nós. E agora vai ter um programa onde a gente imita ele, sabe? Só que, na verdade, mostrando que não tem... Foi muito mais uma homenagem, sabe? Fazendo piada. Eu tava, durante esse programa, que é o programa Todo Mundo Imita o Radio Show, eu acho, que é esse o nome, é o Guinness Book também. Foi um episódio onde eu passei o programa inteiro fazendo piada com tudo que eu conseguia lembrar sobre ele e que eu conseguia pensar, e, sabe, de tudo que eu já tinha assistido. Foi o único episódio em que eu montei praticamente inteiro, quase, na minha cabeça antes de começar aquele episódio. Quase tudo do que eu falei lá, eu montei na minha cabeça. E isso é extremamente raro, eu nunca tinha feito isso. Guinness Book é completamente um improviso. Então, pra mim foi um desafio do caramba, sabe? E o sentimento pra mim era como se fosse uma homenagem, aquilo não era nada de ruim, sabe? Porque eu vi, ele sempre se disse adorador de humor, de comédia e né? Eu achei que ele ia entender, além de... acima de qualquer pessoa, eu achei que ele entenderia. Então eu fiz o programa, e no programa a gente imita eles, sabe? Um dos programas lá e tal, eu chamei a Gabriela pra me ajudar, só pra fazer o papel da Bianca, que faz, né? Que participava lá do programa dele. Imitamos, eu falei um monte de coisa, chamei ele de algumas paradas, mas tudo brincadeira, piada. Tipo, eu não fiquei de um lado só na história. Na época ele já tinha rolado a separação, então
eu entendia que era um momento delicado, assim, mas eu não achei que, que ele ia ter a reação que ele teve. Eu achei que ele ia levar como algo cômico, sabe? Eu quis criar conteúdo e foi muito mais uma homenagem, sabe? E pessoalmente pra mim um desafio do que qualquer outra coisa. E a reação dele foi simplesmente bloquear tudo que tivesse a ver com nós. Ele bloqueou minha conta pessoal, a conta do Saco de Lixo Radio Show, o Guinness Book, sabe, coisa que não tinha nada a ver. O Saco de Lixo Radio Show não tinha nada a ver com isso. No Guinness Book eu marquei todo mundo, sabe? Porque eu tava interpretando como se fosse, né, nós, tipo, como se eu estivesse levando aquilo pra nós. Essa tua reclamação de imitação foi pra nós, então eu tô respondendo. O que esses loucos doentes fazem quando respondem? Eles vão lá e marcam os caras nos stories, né? E eu pensei, cara, ele não é possível, o cara não pegou, sabe? Não entendeu. E então, depois de um tempo eu ainda tava relutante, mas depois de tanta coisa que ele foi fazendo com o tempo e agindo errado, e errado atrás de errado, e eu pensando, cara, não tem um amigo pra falar com esse cara, mano. Ele expulsou o amigo dele e o colega dele de lá de uma maneira que eu pensei, cara, depois fez um programa completamente descontrolado falando sobre e vem fazendo coisa que, ao meu ver, é errado desde aquela época, sabe? Então eu pensei ainda que podia ser algo assim, sabe? Tipo, o cara tava perturbado no momento ali, né? Muito estressado. Não notou só o que eu tava fazendo e só bloqueou, né? Fez o que ele achou mais rápido pra resolver. Mas, cara, hoje em dia por tantos fatos, assim, teve mais uma coisa que foi a Gabriela me apresentou para um cara que é o Cosma, um cara que fazia programas na Atlântida, aqui em Porto Alegre, e ele participou do Pretinho Básico e tal, agora ele participa às vezes do Caixa Preta, ele tinha um programa, um podcast só dele, que a Gabriela me apresentou um tempo atrás e a gente foi lá algumas vezes. Esse cara, um dos últimos programas que ele teve nesse programa que acabou dele, que era só ele, que se chamava... como é que era? Marmitex. Chamava Marmitex. E um dos últimos programas foi a Gabriela indo lá. Que a Gabriela ia às vezes porque ela conhecia ele e falava lá de massoterapia e sei lá mais o que. Então... ela foi lá e no dia eu tava online, eu vi o que tava ao vivo, eu entrei e daí eu falei pra ela, eu avisei pra ela no celular, ó, fala de nós, fala aí, né, seja nossa produtora aí, né, nesse momento também. E daí ela falou de nós e tal, comentou e foi a primeira vez que ela teve um espaço um pouco maior onde ela falou de nós lá, né. E o Cosma falou ainda por cima, tipo, não sei que maneiro, porque ele viu que a gente já tava tendo algumas visualizações a mais, tipo, no início ele tirava pra nada, nós, assim, porque ele olhava, tipo, olha essa câmera fodida aí, olha né, esses guris tão na merda, e depois ele foi vendo, tá começando a crescer, daí ele começou nesse dia ele demonstrou um pouco disso, sabe? E, cara... por um destino, por acaso do destino, cara. Foi na mesma época. O Cosma, esse cara, ele tinha o canal compartilhado junto com uma outra mulher, que eu não vou lembrar o nome agora pra falar, tá? Que é uma loira lá que faz um podcast junto com uma outra no áudio, entre aspas, tá? Eu preciso falar, então, entre aspas, bem grande, comediante chamada Carol Delgado, tá? Essa loira que tinha o canal junto com o Cosma, faz um podcast com essa Carol Delgado, que, por acaso, é melhor amiga, talvez, da Bianca, que é mulher do Petri. E nesse exato momento onde a Gabriela foi lá, foi na semana em que essas mulheres, a Carol Delgado e a outra, estavam fazendo o programa delas no estúdio do Petri, estavam anunciando por algum motivo. Na época eu até achei estranhaço, eu nem tava com todo esse sentimento e com esse pensamento sobre ele na época, mas eu achei estranhaço, tipo, como que tu tá
te aproximando desse tipo de pessoa, sabe? Não porque as pessoas são ruins, mas porque elas têm zero talento pro humor enquanto comediante, sabe? Tipo, elas têm zero talento comunicativo quase, sabe? A loira até tem um pouco... Cara, na verdade, bem... péssimo, tá? Me desculpem, gurias, mas muito ruim. Então, eu, enquanto uma pessoa que admirava ele, pensei, cara, eu achei que a minha visão sobre ele é de que ele tinha um discernimento maior sobre o que é algo que tem um mínimo de qualidade, sabe? Então, na época, putz, vou ter que tomar um gole d'água. Questions about what happened. Sylvester said I feel you, but calm your ass down, no nigga, you going back in. Tron says I got you, house arrest, I got you. Chill, then Tron. Ai, que parte que eu tava, hein? Meu Deus. Deixa eu dar um verga. Olha que eu tava. Por acaso, nesse exato momento, elas estavam fazendo o programa. Eu achei estranho isso que eu tava falando. Eu achei estranho porque, tipo, tu vai se juntar com essas minas pra fazer. Daí eles fizeram um novo programa onde era ele contra elas. É tipo 1 contra 3, é 1 contra 4, 4 contra 1, alguma merda assim. E daí era as duas mulheres, essas, a Delgada e essa outra mulher que trabalhava com Cosma, juntas e mais a Bia contra o Petri. Tipo, contra em qual sentido? Né? Tipo, que vai começar um pornô? Que merda é essa, cara? E só se fosse pra ganhar algum tipo de notoriedade aquela merda. Porque lixo, tá? E daí as gurias rebatendo um monte de merda e ele falando, tentando fazer gracinha em cima, sabe? Tipo, dava pra ver que era a solidão do comediante, que não tinha mais com quem fazer o que ele fazia antes. E ele tava tentando ali. E, cara, o que eu queria apontar nisso é que, por acaso, elas estavam lá fazendo isso nesse exato momento que a Gabriela foi. E daí eles anunciaram que agora vamos ter a parceria aqui e tal, vamos fazer com o Petri e tal, daí vamos fazer esse programa novo, e estavam falando sobre isso. E daí, ao mesmo tempo, a Gabriela me disse que o Cosma tinha contado pra ela que essa outra mulher que fazia com ele tinha dito que não ia mais fazer e tal, que tava em contato com outro cara que tinha mais experiência, que estavam pra fazer umas mudanças, assim, pra tentar crescer. E, cara, por acaso, tudo isso por acaso. E elas estavam falando do Petri, claramente era ele. E daí, ela tava meio que jogando pra escanteio o Cosma e falando, não precisa mais botar lá no canal lá, tipo, a gente vai meio que focar aqui, esse cara vai ajudar nós. Então ela tava meio que dizendo, tipo, se tu não quiser, não precisa mais, porque eu vou fazer outra parada aqui. E daí, cara, tu acredita que ela falou, tipo, ele vai analisar pra nós aqui o canal, ele vai ver melhor os vídeos deles, ela tava falando sobre isso, ele vai ver o nosso canal aqui, vai analisar pra gente fazer umas mudanças. E o vídeo da Gabriela que tava lá era o último vídeo que tinha do Marmitex dentro daquele canal. Então, tipo, depois daquele não era pra ter outro. Era o último que tinha pra ser analisado. Dentro do meu ponto de vista, foi isso que aconteceu, sabe? Ele foi olhar o canal delas e ver, tipo, deixa eu ver um desses vídeos desse piroca aqui que faz junto contigo, tá? Pra ver qual é que é desse conteúdo dele. E daí viu e deu coincidência de ser o programa onde mais falava de nós, sabe? Tipo, a Gabriela fala de nós, o Cosmo fala de nós. E daí a gente foi atrás do programa. Depois a gente já tinha visto que tava lá e a gente já tava meio que a par disso, né? Porque eu falei pra ela sobre o que eu ouvi eles dizendo sobre criar o programa novo e tal lá. E ela ouviu as coisas que o Cosma falou sobre a guria querer abandonar o canal lá e analisar e não sei o que mais, e que ia pedir ajuda do cara, tava sendo ajudada. E daí, quando a gente foi no outro dia procurar o programa, ele tinha simplesmente sumido, tá? Sumido. Só um único episódio, que foi o episódio da Gabriela. E na verdade teve mais um depois, que foi, eu acho que o último.
ou o penúltimo, teve um ou dois depois ainda, que foram colocados lá, e só o da Gabriela sumiu. Só ele foi tirado. E eu fiquei, cara, que coincidência? Pode ser uma coincidência aqui, cara. E até então eu não tava ainda com um sentimento. E daí, cara, essa semana, eu te juro, parece que eu tenho uma ligação com esses caras. Quando eles terminaram o namoro deles, eu senti como se fosse falta de algo, sabe? Que me dava certa força. Eu falei aqui ao vivo, era como se fosse, de certa maneira, um talismã, assim, sabe? Num sentido simbólico, assim, um talismã que eu pensava, tipo, aquilo ali é tipo a prova de que algo tipo isso que eu tô procurando fazer funciona, sabe? E fora que eu gostava, tinha carinho pela parada. Então o jeito que acabou, o jeito que o Petri foi agindo foi me deixando decepcionado. E eu lembro, uns dias atrás, eu falei pra Gabriela, eu do nada, cara, fazia não sei quanto tempo que eu não falava sobre o Petri. Do nada eu falei pra ela, quando a gente tava buscando água, eu acho, pra onde, cara? Eu tava fazendo massagem, eu acho, fui buscar água com ela. E e daí eu falei pra ela, cara, faz tempo que eu não vejo o Petri, né? Do nada, isso. Daí no outro dia, de tarde, eu acho, sei lá que hora, eu tava falando com ela de novo, eu falei, o Petri me decepcionou pra caralho, na real, tipo, que decepção que foi, pô, tipo, eu gostava dele pra caramba e parece que ele só jogou no chão tudo que ele dizia ter valor pra ele, que me fez admirar ele enquanto artista e pessoa, e se agarrou no dinheiro dele, sabe? E cara, isso foi exatamente, eu acho que, não lembro se foi no mesmo dia ou se no outro dia eu vi, ou a Gabriela viu no primeiro, não lembro qual de nós, mas a gente viu eles começarem toda uma briga. Eu não tinha visto o vídeo do Petri que ele fez. Aparentemente ele tinha feito um vídeo de meia hora comparando o bagulho que teve do Bruno Lambert agora, do roubo lá com o Danilo Gentili, com o que ele teve com o colega dele, o Thiago Carvalho. E daí cara, quando eu fui ver, eu já fui ver direto a resposta do Thiago, que ele tava reproduzindo o vídeo do Petri também. Então, cara, eu olhei aquilo e eu pensei, meu Deus, eu já tinha, nessa hora em que eu falei com a Gabriela sobre o Petri ter decepcionado e tal, eu falei pra ela ainda, tipo, eu nem acho que talvez que vá dar errado, sabe? Tipo, ele tá claramente fazendo um movimento pra transformar as coisas que ele faz em mais mainstream, talvez, algo mais popularesco, que possa ser consumido por mais gente de uma maneira menos comprometida, né? Porque eu acho que ele perdeu muito da credibilidade enquanto para quem é uma credibilidade de eu não sei dizer, cara, como se a confiança de quem via ele da mesma maneira que eu via, como alguém capaz de discernir as situações e capaz de escolher o certo, pelo menos enquanto artista, quem tá procurando desenvolver uma arte, sabe? E tá do lado de quem ele apoia e de quem apoiou ele, sabe? Ele pareceu, por tanto tempo, tá tão do lado. Eu acho que ele era um símbolo pra isso, na verdade. De uma pessoa que sabia... Eu acho que ele era um dos número 1 nisso. Uma pessoa que era admirada por saber se comportar, sabe? E buscar o que ele queria, fazer a dele. E ele inspirou muita gente, eu acho, sabe? Eu acho que não fui só eu. Eu acho que ele, na verdade, é um símbolo disso. Eu acho que a maior coisa que ele fez foi inspirar, principalmente outros artistas, talvez, sabe? E cara, naquele momento eu achei que ele... Olha só o que ele fez. Ele, tipo, jogou tudo isso no chão e tá agarrando na grana dele. E daí eu fui ver esse vídeo e era praticamente isso, literalmente isso. Ele comparando... E
e agindo claramente. Tem uma coisa que a gente normalmente ignora, mas a gente tem uma percepção incrível sobre como uma pessoa tá, o estado de espírito dela, a intenção. Sabe, tu vê no corpo da pessoa, o jeito, é como se tu enxergasse ela vibrar. Quando uma pessoa tá nervosa, é como se tu enxergasse ela vibrar literalmente, né? Quando ela tá tranquila e tal, numa boa, é como se tu não enxerga ela vibrar, porque a vibração é tão leve, sabe? E provavelmente, sabe, é algo tranquilo, algo que tá fluindo, mas quando tu tá nervoso é como se... Sabe, as duas são vibrações, mas uma delas tu vê e te transmite paz, a outra te transmite caos e tal. Então tu não tem como... É muito difícil que tu demonstre algo diferente do que tu tá sendo naquele momento. E o Petri naquele vídeo tá completamente demonstrando inquietação, desespero, sabe? Tipo, mágoa. E cara, fora isso, tanta culpa dentro de si, sabe? Coisa que eu venho falando há tanto tempo. Às vezes em que eu conversei com a Gabriela sobre isso, eu falei, cara, ele precisa lidar com essa culpa. Não é possível que ele acha que realmente tá tudo bem o que ele fez, sabe? E que ele agiu da maneira certa e tal, com um amigo dele, com um cara que, sabe? Daí agora, no vídeo, daí o Thiago falou ponto por ponto de tudo que ele falou. Sobre como em vários momentos parecia como se ele estivesse falando para ele mesmo as coisas que ele estava falando, porque talvez a culpa que ele está sentindo dentro dele, no fundo, ele não consiga acessar, porque ele ainda acha que ele tem razão. Eu não sei, cara. Eu sei que eu me sinto triste de pensar que a pessoa que foi um símbolo para o início disso aqui, que a gente está fazendo, tenha desandado tanto, sabe? Quando eu olho pra ele, ele parece totalmente perdido. E eu não confio nem um pouco naquela pessoa, sabe? E uma decepção completa. Eu odeio que seja essa a história que eu conto agora, sabe? Sobre como as nossas vidas têm uma certa ligação, sabe? Sobre como eles fazem parte da minha história. Tipo... É só decepcionante, sabe? De verdade, em mais de um momento eu pensei em falar com ele. Se ele não tivesse talvez me bloqueado em tudo, eu teria tentado, no mínimo, falar uma palavra amiga, assim, sabe? Algo de verdade, a realidade. Tipo, sai... O que tu tá falando, sabe? Tipo, tua mulher tá fazendo poema e tu tá chorando pelo teu dinheiro. Se tu for pra perder esse dinheiro, perde, irmão. Já era, tu vai fazer o quê? Tudo que tu tá fazendo tá piorando, sabe? Eu não acho mais que ele é capaz de ter fãs de coração como ele tinha antes, sabe? Pessoas que jamais largariam mão dele. Ele largou mão dessas pessoas, sabe? Isso pra mim foi... Caralho, mano, como que tu fez isso? Tu largou mão dessas pessoas todas, tu mudou completamente o programa que elas amavam, não só tirando o cara, mas tirando todos os aspectos depois e mudando o horário, sabe? Tipo, a falta de capacidade que tu teve pra se manter performando depois disso tava claro, mostrando que tu não tava bem por dentro, sabe? E daí tu não foi procurar escutar isso e ver qual que era o lado... adulto pra se agir, e que claramente não é como tu agiu, né? Mandando o cara embora sem pegar nada, e foda-se tu, se tu quiser tu vai na justiça e vou fazer um programa aqui cagando em cima de ti, é minha empresa, né? Porra, não pode ser que tu ache que isso é a maneira certa de se agir naquela ocasião, né? Naquele momento. E então, tipo, para que tu não acessa isso, sabe? Vê como tu te sente, vai falar com teu amigo, puta que pariu, sabe? Foda-se esse dinheiro. Cara, eu aposto com todos... Agora eu não sei, porque ele tá cagando cada vez mais no patê. Mas eu aposto com... eu daria minha mão a tapa. Eu daria minha mão a tapa, tá? Pra dizer que se o Petri tivesse voltado atrás e parado e pensado, pior, eu viajei aqui, mano. Né? Tipo, o cara viajou, mas eu viajei também, né? Deixa eu... E ligasse pro cara e falasse, Thiago, peraí que eu vou ir na tua casa aí, mano.
E daí chegasse lá e conversasse e dissesse tudo que ele falou lá no áudio dele, ele dissesse pro Thiago, dizendo, cara, eu tô pirando, eu tô tendo que ir pra mato direto, no programa eu tô achando que a gente tá perdendo as estribeiras às vezes em tal ponto, tipo, homem, né, adulto, conversar, sentar e conversar e falasse porque era a responsabilidade dele fazer isso, na verdade, né, porque ele era o dono, a big empresa, né, então era dele, né, então, cara, isso foi mais uma decepção incrível, que eu achei que era assim, que é muito claro qual que era o comportamento que tu devia ter tido e que tu não teve, ou que pelo menos qual que foi o erro no teu comportamento, sabe? Não pode ser que tu ache que tá tudo... E daí ele aponta todos os erros dos outros, porque os outros, né? No vídeo ele tava, eu só fiz coisa boa pro cara, não sei o que, daí o Thiago veio e revela que ficou 3 anos ganhando 500 pila. E eu fiquei, cara, sério? Eu não tinha ideia disso, tá? Mais uma informação que fez com que pessoas deixem de te admirar, sabe? Admirar o Petri enquanto alguém com boa índole, porra. Tu falou no teu áudio gritando lá que o cara não teve nada a ver. Primeiro que eu não precisava nem saber disso pra saber, porque eu vi desde o início isso, então eu sei que o cara teve a ver. Ele participou dos programas, ele fez programa sozinho por um tempão, participou do Desinformação Contigo um tempão à distância, editou vídeo, cortou, botou no YouTube, fez um monte de coisa, sabe? Eu achei que ele tava fazendo... apoiando junto ali e tal, não sabia o quanto ele tava ganhando, mas, porra, ganhar 500 pila é foda. Ainda mais sabendo que ele ia ganhar 6 mil se ele tivesse ficado trampando com os bagulhos dele lá de repórter. Então, ele acreditava na parada mesmo e tava disposto a fazer crescer, né? Tentar ajudar, pelo menos. Então não tem como tu dizer no teu áudio que o cara te ajudou e nada, eu fiz essa parada sozinho aqui. Que mesmo sem saber esse fato que eu acabei descobrindo agora... Eu já sabia que não, e todo mundo que acompanhava sabia que não era bem essa história, né? Embora todo mundo soubesse que o Petri estava acima do Thiago em relação a várias coisas, né? Criativamente e enquanto responsável pelo que era feito ali, né? Na empresa. Mas o Thiago sempre me pareceu muito... Ele sempre pareceu demonstrar muito isso, sabe? Pra mim ele parecia demonstrar respeito e se colocava no lugar dele, sabe? Sempre que parecia necessário, acho que eu via ele tirando o chapéu pro Petri, sabe? Tipo, meio que, sabe? Dando aquela puxada de saca. E mostrando, né? Quem é que tava ali, quem é que mandava, Eu acho que tava muito claro, eu não sei, sabe? O que aconteceu bem. Eu sei que é feio pra caralho ver um cara de quem eu era fã acabar assim, sabe? E daí eu vejo que hoje em dia a única opção que pode existir é a gente ir... Eu iria pra caramba lá falar com o Petri. Eu ia fazer graça, ia falar com ele sobre o que eu acho um pouco, talvez, das coisas, se eu tivesse alguma brecha. Mas, no entanto, no momento eu acho que o mais possível, assim, de que a gente tenha alguma troca, assim, é com o Thiago. Depois de tudo isso, eu passei a acreditar que o Petri fez isso por maldade com nós. Ele nos bloqueou, sabe? Ele não nos bloqueou. Antes eu achava que ele podia estar confuso e tudo mais. Achou, esse cara tá me odiando, que também eu vou bloquear. Mas depois eu fiquei pensando, cara, com tudo isso que eu vi, ele excluir... Eu imagino que ele... Sabe? Eu tenho quase certeza de tudo. Tudo eu fiquei meio sem ter certeza. Eu fiquei, sério, não pode ser, né? Será que o Radio Show tem a ver com... Não pode ser, né? Será que o negócio excluiu o vídeo lá? Sério? Será que tem a ver? Não pode ser. Mas agora, cara... Eu acho que ele não só se sentiu ofendido. Eu acho que ele quis nos atrasar, sabe? Por maldade, eu acho que ele viu algo que ele enxergou como algo promissor, algo estiloso. Eu acho que ele gostou de como soou o nome, ele quis usar pra ele antes que a gente pudesse ter alguma relevância, sabe? Ele quis tirar do canal das gurias dele, que ele tava ajudando, o vídeo que falava sobre nós, porque ele não queria que os outros vissem nós. Ele quis bloquear a gente para que ninguém mais que acompanha ele visse nós,
sabe? Isso que eu tô pensando agora, eu tô pensando, eles atrasaram nós. Não que eu quisesse ajuda nem nada, eu sempre tive total confiança de que não importa quanto tempo leve, eu não queria ajuda dele nem nada, eu tinha admiração por ele, por isso que eu fiz aquele programa, sabe? Então, hoje em dia, o meu sentimento é de que ele tava querendo nos atrasar, na verdade. Porque eu sei que algumas pessoas vieram por ele ter curtido aquele post nosso, que eu falei pra ele sobre, e ele foi lá ver e curtiu. Pelo menos uma pessoa eu lembro de ter falado que veio por causa disso, então mais pessoas devem ter vindo por causa disso. E ele fez questão de ir no Saco de Lixar de Oxô, que não tinha nada a ver. Eu fiz esse programa em homenagem a ele no Guinness Book, tá? E como sempre eu reposto no Saco de Lixar de Oxô o link lá, né? Mas, cara, eu tô pra mim que ele sentiu que, pô, esse bagulho é legal, esses caras são maneiros, eles estão perto do que eu também gostaria, porque, na verdade, a inspiração dele, na época eu brinquei um pouco durante o programa ali sobre ele não poder falar sobre imitar, porque ele também imita um monte de gente, né? Começou a tomar cogumelo na mesma época que o Bill Burr, começou imitando o George Carlin, daí, né, ele imitou todo mundo, praticamente. O programa dele é uma imitação, o Desinformação era uma imitação do Open Anthony, né, que é um programa americano maior que teve de comediantes, assim, e uma troca de comédia muito... Sabe, o que eu tenho em semelhança com o programa deles é que eu admiro isso também. Eu também sou fã do Open Anthony e eu gosto disso. Eu sou fã do Patricio O'Neal, eu sou fã de muitos comediantes muito antes de conhecer eles. Muito antes de conhecer o Desinformação, eu era um cara que... Eu era fissurado por comédia já, e eu procurava muito entrevistas de cara, então eu conheço o Joe Rogan há muito tempo, e Dave Chappelle, e esses caras todos, sabe, tipo o Roast do Charlie Sheen, eu via quando eu era adolescente, sabe? E então, tipo, hoje em dia que eu consigo entender melhor e tal, eu consigo consumir melhor, eu vejo que o quão bom era aquele programa do Open Anthony e o quão foda era o aspecto cômico, a trocação cômica, o improviso cômico, sabe? Que é o que eu trouxe pra nós. E eu acho que é parte do que o Petri admirou, né, naquele programa lá, porque eu sei que ele tem minimamente discernimento sobre comédia. Ele tem que ter entendido o que era aquilo, e eu acho que ele pode ter enxergado em nós, sabe? E no Desinformação eles tocaram nisso. Teve uma época, principalmente mais pro final, eu acho, onde eles tocaram forte nisso. Pra mim, era o melhor programa que tinha no Brasil, sabe? Eles tinham muitos momentos onde eles conseguiam clicar e improvisar comicamente, sabe? Eles tinham uma intimidade boa já juntos fazendo aquilo, né? Já tinha uma liga legal, eles conseguiam fazer juntos muito bem. Eu acho que estava no auge na época em que acabou. Então, eu acho que talvez ele tenha enxergado um pouco disso em nós e visto, porque muita gente que acompanha eles chega aqui e fala, pô, lembro de Desinformação, isso aí é a alma da Desinformação, isso daí não sei o que e tal, e é esse o motivo, é porque nós dois nos inspiramos em algo, no mesmo programa, a gente, na verdade não no programa, mas num aspecto daquele programa, que é o humor de improviso, sabe, a troca de ideia, introjetando humor o tempo inteiro. Então, talvez, eu acredito hoje em dia que ele tenha olhado para nós e visto isso, a nossa capacidade, os nossos cortes, o quão bom era, e talvez tenha só sentido esses caras vão roubar, né? Principalmente no momento em que ele estava em baixa, né? Não estava nem conseguindo performar. Depois do que ele fez, eu nunca mais vi ele conseguindo performar do mesmo jeito. Sabe, isso que eu vi, eu tava tão feliz, mano, por eles. Eu vi ele passar de um cara que tinha um sorriso estranho, de tão desconfortável, para um cara que tava feliz, sabe, sorrindo com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Eu comentei aqui nesse programa sobre isso, em mais de uma ocasião, falando sobre como eu achava legal, pô, olha só, não só o Petri, o Thiago também. O Thiago, eu vi ele na fossa, fudido, em casa, na casa da mãe dele, sabe, tipo... deprimido, com síndrome de pânico, eu vi os dois na merda.
E na época, um pouco antes deles acabarem, eu achava que eles estavam, tipo, porra, olha só, que foda essa performance aqui. O Petri tava tão solto aqui nessa parte. Sabe, eles estavam tocando em muitos momentos. Em raciocínios cômicos bons, sabe? Eles conseguiam criar em muitos momentos isso. E tava bem natural e solto. E depois do que aconteceu, eu nunca mais vi. Eu acho que o desconforto interno é tão grande que nunca mais conseguiu, sabe? Eu nunca mais vi conseguir performar da mesma forma que estava conseguindo, né? E o Thiago também, sozinho lá no Pauta Mole, ainda não tá, né? Eles não separados eles não conseguem chegar perto disso que eu tô comentando aqui, né? Esse improviso cômico e tal. Os caras que fazem lá com o Thiago ainda não tem essa desenvoltura para algo assim. Talvez nem tenham com o passar do tempo, né? Vai saber. Mas enfim, eu acho que o Petri, por algum motivo, nos atrapalhou, sabe? Ele, tipo, atrasou o nosso... Ele não só não nos ajudou, ele nos atrasou nos bloqueando, sabe? Porque podia ser uma curtida dele que faria diferença pra nós. E depois de eu acreditar que ele era o cara que admira esse tipo de coisa, eu achei que talvez ele veria nós e no mínimo admiraria, pensaria, tipo, pô, sabe? Tipo, no mínimo daria uma risada do que eu fiz, sabe? Eu achei que ele ia levar nessa, mas agora que eu tô pensando por esse lado, de que talvez ele queria realmente nos atrasar e nos esconder do público dele, faz mais sentido, sabe? Porque eu achei que ele era obrigado a no mínimo, se permitir sentir admiração, sabe? E se tu admira, quantas vezes eu vi tu ajudando outras pessoas, sabe? E eu não tô falando isso porque eu queria. Não era o que eu queria. Lógico que eu gostaria, né? Todo mundo gostaria da ajuda, principalmente de alguém que tu admira. Mas não era o que eu queria, sabe? Tendo contato com ele, eu nunca pedi nada, nunca falei nada sabe, fora da curva, nada. Eu sempre tive uma interação normal e profissional até. Eu falava sobre comédia, falava sobre a vida artística, sabe? E ele agiu assim, sabe? Eu acho que ele teve medo do que a gente representava pro público dele, sabe? O que não importa, pra mim só é triste que agora seja essa a história que eu tenho pra contar, sabe? E pra mim não importa porque em um momento ou outro a gente vai estar num patamar em que ele só não vai poder ignorar a gente, não importa se tá bloqueado ou não, porque as pessoas nos conhecem e é triste pra mim saber que agora, quando eu falar sobre isso, vai ser assim, sabe? Vai ser desse jeito, vai ser só, no máximo, fazendo uma piada ou outra nesse sentido, sabe? Com isso, tudo que eu tenho de informação agora. Ele poderia muito bem ter visto, eu achava, pelo que eu conhecia dele, ele poderia muito bem ter visto a gente e pensado, olha que maneiro isso aqui, pô, esses caras estão tocando em algo que eu acho maneiro aqui também, sabe? Eu ajudei tanto merda, né? Eu ajudei, sei lá, o Cássio Zogro e ajudei tanta gente que me ferrou. Deixa eu ajudar um bagulho maneiro. Cara, eu acho que eu sou uma das pessoas mais leais que podem existir com quem me ajuda, sabe? Com alguém que é generoso pra mim. Principalmente se eu admiro a pessoa, né? Porra, eu teria uma lealdade infinita e pra sempre. Provavelmente eu ia estar defendendo ele agora, sabe? Eu ia estar defendendo ele publicamente e ia estar lá falando com ele no off, do qual foi? Tá viajando? Vou ter que te dar um banho gelado, ô filho de uma puta, né? Pra tu parar de fazer esses... Cara, sabe? Eu sou esse tipo de cara. E ele resolveu, acho que por medo, cara, também de perder o dinheiro dele. É isso que eu tô falando. Ele largou tudo que ele demonstrou ter valor pra ele. Ele largou no chão e pisou e se agarrou no dinheiro dele. E agora, pelo jeito, cara, ele vai perder também o dinheiro. O que é, cara, kármico, no mínimo, né? Porra, tu perdeu tudo que tu tinha de admiração das pessoas que te amavam desde o início por tu ter jogado no lixo
o que tu mostrou pra nós que era o importante pra ti. E agora tu vai perder a merda que foi o que tu te agarrou, cara. Sabe? Eu nem sei o quão rico ele é, mas parece que por ele ter ignorado alguns meses o processo que o Thiago deu nele. Porque ele falou, depois que saiu nesse vídeo, o Thiago tá explicando ali, né? Que depois que ele saiu da empresa, ele falou, tá, mas vamos conversar sobre tal coisa aí. Da empresa, provavelmente algum dinheiro, né? Alguma recompensa... como é que é? Recompensação? Não sei. Mas alguma coisa assim. E daí ele falou, não, cara, quer saber? Te fode aí, se tu quiser tu vai... Não tem nada, se tu quiser tu vai procurar teus direitos. E daí bloqueou o cara. E daí o Thiago foi lá e procurou os direitos dele, processou, né? E daí ele ignorou por meses e parece que agora tá em mais de 1,5 milhão a conta do processo. E que pode chegar até 3 milhões, ele falou no vídeo dele. Então, cara, eu imagino, na verdade, eu realmente imagino que o Petri deve ter 3, 4 milhões guardados em investimentos e mais coisas. Eu imagino, tá? E cara, é capaz dele perder bem mais da metade do que ele tem. Sabe? 3/4 do que ele tem de dinheiro, provavelmente, ele vai perder. E eu não sei o que ele vai fazer, sabe? Na verdade, é só triste pra mim. Eu tô aqui falando, normalmente esse programa aqui é de humor, né? Eu tô aqui falando porque vocês que acompanham isso aqui têm o direito de saber sobre as coisas reais também, sabe? Eu senti que nesse momento eu tinha que vir aqui e tocar nesse assunto de novo, porque faz parte da nossa história, sabe? A gente tem uma ligação e às vezes eu acho que é um bagulho místico de tanto que acontece essas coincidências, muitas e muitas. Se eu pudesse contar aqui pra vocês quantas coincidências, mas essa foi mais uma de eu ter meses sem falar sobre Petri, sem nem assistir, tá? E do nada na minha cabeça vem e eu falo e horas depois o cara acontece um bagulho assim, sabe? Parece que tem uma certa ligação entre nós, assim, com a parada deles e a importância que teve pra nossa história, que eu sinto que ainda no futuro, sabe? Por isso que eu tô falando que me sinto triste, porque eu acho que eu vou no futuro ter que falar sobre isso e ter que ser com esse teor, assim, é decepcionante pra mim, sabe? Mas enfim, eu queria que vocês, público do Games Book, que soubesse melhor. Deixa eu botar uma trilha melhor aqui. Mas enfim, né, cara? Mas enfim, fazer o que, né? Era isso aí, tá? Eu rezo pra que ninguém se machuque, porque realmente tá... A situação do cara, pra mim, tá parecendo bem complicada e teve o fator, que eu não falei aqui, mas teve o fator de que o Thiago, o Petri, na verdade, mencionou publicamente que o Thiago salvou a vida dele no momento que ele queria acabar com ela, né? Ele mesmo, com as próprias mãos. E daí parece que o Thiago foi lá, tinha importância o suficiente para ele sair correndo da casa dele, sei lá, de madrugada, de pijama, foi o que ele descreveu, e ir até lá fazer o suficiente para que ele não tenha feito o dito cujo, né? Suicide! O cara salvou a tua vida e tu vai... Porra, depois demitir o cara e falar que vai te fuder, vai procurar tudo. Porra, cara, qual foi? Isso não vai pesar na tua alma? É lógico que vai, né, cara? É lógico que vai. Tá? Eu acho que o Thiago acertou em cheio que em certos momentos o Petri tá desabafando sobre o que ele sente dentro dele de culpa e direcionando pra outra pessoa, tá? Acho que em vários momentos naquele vídeo ele realmente falou sobre ele mesmo. E... cara... vai saber qual que vai ser o desenrolar disso no futuro, né? Só é meio estranho pra mim que a história de alguém que teve importância pra que isso aqui existisse
termine assim, sabe? E não terminou, claro que não. Na verdade, eu acho que o movimento dele de tentar transformar as paradas dele mais mainstream ou mais aceitável pro grande público tá funcionando. Tem tido bastante visualização, eu acho, uns cortes e tal. É meio chato, né? Tipo, o esquerdista... Eu acabei de brigar aqui com o Cauê Moura, gente. O esquerdista... Eu perguntei pro esquerdista o que ninguém nunca perguntou, sabe? Tipo, mas puta bagulho de chato, sabe? Quero ouvir humor, eu quero realidade e humor, tá? Se não for realidade, é humor. Se não for humor, me fala algo real. Não me vem com merda de... sabe o que eu pensei aqui? Eu acho que o Marx estava certo, né? Por causa que não... Vai cagar, tá, mano? Vai te cagar, vai. Tá, vagabundo? Eu tô aqui sexta-feira, trancado num carro, cheio de camisa ao meu redor. Tá bom? Tô tentando ir pra São Paulo, cara. Será que os caras do Pauta Mole lá aceitam a gente ir lá em algum momento? Daqui a um tempo a gente vai passar. Se vocês, qualquer um de vocês aí acompanham outros programas, comecem a inserir aí, gente. Bem na manhãzinha, no meio de uma live, do negócio, fala: ei, quando é que vai Saco de Lixo Radio Show? Quando é que vai ir aí? Vocês não vão chamar o Saco de Lixo Radio Show? Sabe? Falem às vezes se vocês têm outros programas que vocês admiram aí, porque qualquer ajuda de um programa que tem um alcance maior, ele pode nos ajudar muito, sabe? Da noite pro dia. Pode nos fazer poder conseguir começar a fazer isso aqui de uma maneira mais profissional, sabe? Ter tempo, não ter que se fuder tanto. Ultimamente ter sido uma fodeção do inferno pra fazer isso aqui funcionar, tá? As coisas atrasam, é o final do ano agora, é muita coisa embolada. Eu admiro demais a paciência que vocês tiveram pra cada passo que a gente deu aqui, tá? De melhoria. E me mostra demais que o carinho de vocês é real pelo que a gente faz e isso ajuda para que a gente queira continuar com força, tá? Então, é isso aí, continuem ajudando. Tô aqui mais uma sexta. Qual mais programa que a gente podia ir? Eu queria ir lá no negócio do Danilo Gentili. Eu sinto que o Danilo Gentili é o cara que é tão gente fina, mas agora tanta gente traiu o Danilo Gentili, né? E as pessoas morrem da família dele. E daí eu vou chegar lá, é capaz dele ver nós e pensar: esses guris são foda, e pensar: não vou ajudar, tá? Porque provavelmente eles vão roubar meu dinheiro do meu bar. Os caras nem trabalham lá. Eles vão vir aqui, sei lá, né, cara? O cara passou com tanta... Mas eu pensei, o Danilo Gentili era um cara que era capaz de a gente ir lá. Eu queria só pra frequentar o bar, né? E ver... Parecia um puta bêbado agora, né? Só queria frequentar o bar. Não, o clube de comédia. Tu entendeu, mãe? Tá? Eu queria frequentar lá pra ver as pessoas fazendo comédia, sentir raiva e tomar coragem de subir e fazer alguns minutos. E ao mesmo tempo eu sinto que se a gente tivesse a oportunidade de mostrar pro Danilo Gentile algum dos nossos vídeos, ele teria interesse em nos ajudar, sabe? Talvez até nos levar no programa dele. Vai saber, eu viajo, que tudo vai dar certo pra nós sempre. E eu sinto que isso tá próximo desde que a gente... Não, eu não sinto que tem alguma coisa que precisa ser feita, mas eu racionalmente acho que tem algumas coisas estruturais faltando para que a gente resolva antes de alcançar esse grande público mesmo, sabe? Ou um grande público, parece que eu vou ir na Globo, né? Mas não, um público maior, pelo menos, né? Um público que possibilite a gente viver fazendo isso, né?
eu quero que no momento que a gente alcance esse público, a gente vai em outros programas e para nos divulgar e tal, a gente já tenha capacidade e profissionalidade, não sei, o suficiente para que todo mundo que chega aqui se sinta apto a continuar, né? Sinta que isso daqui é maneiro assim como vocês sentiram, tá? Enfim, eu tô com dificuldade agora pra sair do modo sério, tá? Vamos lá, irmão, tá? A vida é boa, mais uma sexta-feira, eu tô aqui trancado num carro, camisas na minha volta, tá? Camisas na minha volta. Eu sei que o Game Smoke não vai parar. Tamo aí, gente, mais uma sexta-feira. Camisas na minha volta, tá? Meu Deus, cara. Hoje eu vi um vídeo de um cara do nada dando pro mendigo. Na verdade, estuprando o mendigo, tá? Cara, só não... Eu já falei aqui esses dias, né? O cara nunca... Os homens sofrem estupro! E nunca tem coragem de falar, e não tem coragem de negar o peru, né? O cara não tem muito discernimento da própria rola. O mendigo de boa, assim, na frente de um Zafari, do que era, cara? Do Rissul, sei lá. De boa, deitado na dele, né? King size na calçada, bom. Esticadão. Chega um cara do nada, de cabeça amarela, e começa a agarrar o peru do mendigo. E já mexe no peru e começa a botar a boca. Bom. Boquete no mendigo. Blá. E daí, blá, blá, blá. E o mendigo acorda assim meio... O que tá rolando aqui? Eu não acredito que eu tô ganhando um boquete. Será que eu acordei e deixei do nada eu acordei não mendigo? Né? A única possibilidade de eu acordar e tá ganhando um boquete é se eu tenha, né, deixado de ser mendigo. Meu pau tava fedendo há dias, né? Mas não, é isso aí mesmo, essa é a realidade. Tem um cara chupando meu pinto. E daí tá o cara lá, blá, 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 no mendigo. E daí eu acho que... Eu não sei o que ele achou, tá firme o suficiente. Foi lá, levantou, baixou a calça. Baixou só a bundinha da calça. Cara, não acredito, cara. Ai, meu Deus, cara. Nossa realidade tá estragada, gente. E o pior de tudo é que isso acontecendo de madrugada. Tipo, qual que é o barulho de um boquete? Qual que é o barulho de punheta no mendigo? Cara, o vizinho... conseguiu no exato momento em que o cara chegou pra bater punheta em mendigo, o vizinho conseguiu estar pronto com uma câmera, cara, e gravou, tá? Do início ao fim, boquete, mendigo e sentada no mendigo, depois plá, plá. Eu não sei o que deu e depois, cara, não sei quanto tempo durou, tinha alguns cortes no vídeo, mas foi boquete, sentada e punheta no mendigo. E blá, 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 na frente do Zafari, bum, foi embora. E eu fiquei pensando, cara, como que tu chega em casa agora e segue a tua vida, cara? Pensando, acabei de sentar no pau do mendigo. Cara, que vida é essa, cara? Que é isso que as pessoas não têm R$50, cara? Eu não sei quanto é que é prostituição masculina, mas eu imagino que seja R$10 uma rola, né? Não vale nada, cara. Tem literalmente de graça e uma limpa, tá? Não precisa, cara, quão desesperado que tu tá. Se tu vai pedir rola de mendigo. Cara, isso me lembrou uma história que eu vi em um vídeo, acho que hoje ou ontem, do Patricio O'Neal, tá? O Patricio O'Neal tava muito... Esse programa que eu falei sobre aqui, que é o Open Anthony, que eu falei sobre a inspiração e tal, o programa onde ia muitos comediantes. O Patricio O'Neal ia lá direto, em muitos momentos. E essa história agora do mendigo me lembrou uma história que ele conta. Que é que ele tava dirigindo assim, e tentando ficar acordado, e quase dormindo, e não, né? E viu o McDonald's no horizonte assim, tem que ir lá, vou lá. Então, graças a Deus, parou no McDonald's, né? Que tem uma área pra descansar, né? No McDonald's. E daí ele parou lá.
E pá, escorou o bancão pra trás e tal. Foi lá, disse que ligou, abriu o teto solar e ficou olhando pras estrelas assim. E já dormiu, né? Pegou no sono. Ele disse que ele acorda do nada com a batidinha. Uma batida no vidro. E daí ele acorda assim, meio durinho. E viu que tinha um cara, ele descreveu o cara como um cara branco, bem vestido, tipo de camisa social e tal, tudo limpinho, batendo no vidro dele, meio cocado, olhando assim, olhando reto pra ele. Ele disse, pô, eu fiquei olhando reto. E a gente ficou se olhando tipo uns 30 segundos. E eu tive que me levantar, eu fiquei olhando porque eu achei que ia ser o suficiente pra ele sair, mas não foi. Daí ele levantou e falou, o que foi, cara? E daí ele baixou um pouco o vidro, acho, sei lá. E falei, o que é? E o cara ele disse que o cara falou, tá frio aqui fora. E começou a puxar o trinque da porta. Eu achei assustador, né? Eu pensei, cara, eu ia sair com o carro na hora, né? Vai se fuder o maluco da cabeça, tá frio aqui fora. Colê, cara, sai fora. Tem pessoa passando aqui, cara. Tem gente passando perto do meu carro. Eu falei pra vocês que eu ia tentar evitar, mas eu aposto que eu vou ter que matar alguém, cara. Tá? Vamos deixar esse maldito filho da mãe. Vai embora, desgraçado. E será que é meu vizinho? Eu acho que é um vizinho. Tá dando a ré pra entrar numa casa aqui. Mas enfim, viu como é que é? Eu ia ficar nervoso com o filho da puta. Não importa o quão bem arrumado tá. Se ele estivesse batendo na minha janela e dizendo, tá frio aqui fora. E daí ele falou isso e o Patrício falou, cara, entra lá dentro, vai tomar um café. Tipo, entra lá no McDonald's, vai pegar um café, que sai do frio então, né? E daí ele falou que o cara olhou um pouco assim e saiu fora, entrou num carro que tava tipo com uma árvore de Natal em cima e largou fora. E daí ele tipo, esse filho da puta tava querendo chupar pau de preto estranho na rua, num carro, antes de ir pra casa levar uma árvore de Natal pras crianças e pra esposa dele, tipo, uma puta observação louca, né, tipo, o cara tava lá pronto pra te pagar um boquete antes de ir ver a família dele. Que merda, né, cara? Na minha cabeça eu pensei, cara, maníaco louco, né? Eu queria sair correndo desse lugar. A cabeça dele foi pra onde? Foi pra tipo, cara, o quão engraçado e estranho é o fato de esse cara tava querendo chupar uma pica preta de um estranho no carro antes de ir pra casa dele, levar a árvore de Natal pras crianças dele, pra família dele, provavelmente a esposa, sei lá mais quem, né? Tipo, um puta ponto de vista único, né? E tá cheio desses momentos do Patrício O'Neill dentro do programa do Open Anthony. Cara, que bizarrice, né, cara? Uma vez na minha vida só me ofereceram algo bizarro, que foi eu caminhando na rua e um carro passando por perto foi parando e baixou o vidro e falou, ei, tu não sabe quem é tal Jorge, eu sei lá quem, alguém, um nome, falou, não sabe quem é o Jorge? E eu, não, cara, Jorge, né, tipo, tu vai ter que me dar mais do que isso. E o cara, o Jorge, ele mora aqui no centro, aqui, e eu já falando, não, ele faz sexo a 3, eu, que? Como assim, cara, o que esse cara tá me perguntando? Eu falei, não conheço não, cara. E daí ele, mas ele mora aqui, não sei o que e tal. Eu falei, mas cara, eu nem moro bem por aqui, não. E ele, mas tu não faz? E eu fiquei, cara, não. Na hora eu dei uma certa inclinada pra enxergar, porque tava uma mulher do lado dele, tava ele e uma mulher. E eu pensei, cara, né, dei uma inclinadinha pra ver se eu enxergava algo, não dava pra ver muito bem a mulher. Eu pensei, cara, não tem a menor chance de eu aceitar uma coisa assim, né? Vai saber o que esse pirado da cabeça vai fazer no meio do... O que ele quer também, né? Ele quer que eu enrabe a mulher dele? O que ele quer? Eu não tenho coragem de nada. Tá bom, por dinheiro ainda vai saber, cara. O cara enfia uma faca nas minhas costas e daí quando vê esse é o tesão dele. A mulher dele é a viúva negra. Ai, meu Deus, né? Mata caras no final do sexo. E daí eu caio numa dessas. Não dá pro cara se arriscar mais hoje em dia, cara, tá? O Trump tá pagando boquete pro Bill Clinton, a gente não tem como saber mais nada, tá bom? Gente paga boquete pra mendigo,
ao ar livre, na frente, embaixo do poste praticamente, cara, tá? Uma filmagem completa do teu pornô com um mendigo, cara. Puta que pariu, a gente tá fugindo, não dá mais pra fazer nada, gente, tá? Não se sintam à vontade pra nada mais na rua. Não dá, tá? Na verdade, qualquer coisa que não seja chupar, né? Fumar o tico do mendigo como se fosse um charuto, eu acho que tu pode fazer, porque daí não importa se tá na câmera, né? Ou se tu tá fumando o tico de mendigo, pelo menos assume e fala na internet que tu realmente tá baforando. Cara, vou te contar, cara, que vida desgranida que a gente tá vivendo, né? É mais uma sexta-feira, tá, gente? Só faltou vocês. Ela me faz sorrir e contemplou o teu carinho, o teu calor. Ela me complementa. Tá? Ê, loucura, cara. Ê, loucura. Tá, mas vamos continuar. Eu vou continuar aqui do meu lado fazendo tudo que eu posso pra chegar em algum lugar, tá? Espero que vocês continuem aqui conosco, que vocês não cansem, que vocês cada vez mais tenham mais e mais prazer, porque a gente vai se esforçar muito para trazer as melhorias que façam com que vocês se sintam assim, tá? De verdade, eu me sinto muito grato por todos vocês que acreditam há tanto tempo nisso aqui e que estão tão dispostos a ajudar, tá? Continuem ajudando aí, mandem pix, façam o que vocês podem fazer por nós e pelos programas, que com certeza vocês podem ter certeza que eu nunca vou largar de lado. Isso é o que eu mais amo, é o meu ímpeto artístico, tá? Então, se é o que vocês gostam nisso aqui tudo, podem ter certeza que eu estou disposto a cada vez mais trabalhar nisso, cada vez mais trazer coisas para que ajudem nisso aqui, tá? Gastar o dinheiro que a gente ganha nisso aqui, com vocês. Eu quero que essa seja o melhor ecossistema. Eu não sei explicar, tá? Eu sou burro demais para explicar isso. Eu acho que nem existe, tá? A sociedade alternativa. Eu quero que seja o melhor ambiente. Eu nem sei como se chama, tá? Um ambiente onde. Um ambiente de entretenimento, talvez? Um ambiente cômico e de entretenimento. Eu quero que seja o melhor deles. A melhor experiência sempre. Eu vou sempre ter o maior carinho e a maior paciência para fazer cada uma das coisas que a gente faz aqui. E o meu intuito é crescer cada vez mais. Eu tô sempre frustrado, tá? Com a demora para desenvolver tudo. E as minhas ideias estão muito à frente do que a gente consegue executar agora. Então, espero que vocês tenham paciência. Espero que vocês continuem ajudando, tá? Eu vou procurar uma saideira aqui, porque eu tenho uma música ou outra baixada aqui, né? A gente não vai sair daqui com Rael, né? Não faltou tu, Rael. Vamos botar alguma coisa aqui, cara. E a gente vai se falar semana que vem, é isso, né? Deixa eu dar um pega aqui, porra do caralho, cara. Ai, 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 ai. Só faltou você. Mas faltou você. Vamos lá, então, saideira, hein? Saideirinha de mais um Guinness Book Podcast. Follow me, Chicago and them, Don Juan and them. This is for y'all. Remix. Said I know there is somebody. Então é isso aí, né, pessoal? Agradeço demais. Espero que eu tenha conseguido expressar um pouco das coisas reais, do que tem acontecido com nós, tá? Vamos continuar aqui. Semana que vem tem mais, tá? Obrigado pelo carinho, gente. Até semana que vem e um beijo. I'm gonna step
night until the day. Oh, one thing's for sure. I'm gonna put on my dancing shoes. Then I'ma hit the door and go out and step the whole night through. Step in the name of love. Yeah. Step in the name of love. Whoa. Clap in the name of love. Clap in the name of love. Said I'm gonna step in the name of love. Step in the name of love. In the name. Groove in the name of love. Groove in the name of love. Oh, I wait till somebody else gets up. I wanna be the first one to hit the floor. So tell the DJ to turn it up. Turn it up. 'Cause it feels so good. Dancing to this remix makes me wanna step. 'Cause it's a cut. Step in the name of love. Oh, babe. Step in the name of love. Go on. Step in the name of love. Yeah. Step in the name of love. Step in the name. Step in the name of love. Of love. Step in the name of love. Then I'm gonna groove in the name of love. Groove in the name of love. Step, step, side to side, round and round, dip it now. Separate, bring it back. Now let me see you do the love slide. Step, step, side to side. Keep on stepping, dip it now. Separate, round and round, side to side. Separate, bring it back. Step, side to side, round and round, dip it now. Come on and step in the name of love. Now let me see you do while we're living. Steps out, hit the club. DJ's rocking that song for us. Anybody ask why we're stepping? Tell them that we did it for love, yeah. Did it for love, yeah. Let me see you do the love. Did it for love, yeah. That's why we did it. Did it for love, yeah. Oh, yeah. Did it for love. Did it for love, yeah. Oh, yeah. If they ask you why we did it, tell them we did it for love. Não teve o Didi pra terminar aqui, né? Mas eu acho que o R. Kelly é um bom representante. We did it for love. Oh, yeah. And where everybody's snapping, everybody's clapping, everybody's grooving. Hey, in the name of love. Step on, y'all. Yeah. Regina and George Daniels. I love you, baby. Here we love. I see you. DJ Wayne Williams. Spinning the records. Make sure you spin this one, baby. Alright? And last but not least, let's not forget the most talented man in the world on the guitar. Ladies and gentlemen, Mr. Donnie Lyle. Play on, player.